Então, vamos falar da parte que eu mais gosto, que é a amamentação. Ah, eu acho incrível. Assim, antes do bebê nascer, tem muita gente que fala para preparar o peito para o bebê mamar. Existe isso? É mito, não é mito? Como é que faz? Enfim. Já adianto que é um mito. É mito. Chocada! Não precisa preparar a mama durante a gestação. Mas isso, Muito boa assim, essa entrevista com você. mas isso é uma coisa que, assim, eu até nos atendimentos mesmo com as pacientes, eu falo isso, não precisa preparar a mama. Elas ficam, o quê? Como assim? Como que não precisa preparar a mama? E aí, na hora de amamentar, já era, né? Tô perdida. Uhum. Eu ouvi muito que o bebê que caleja a mama para amamentar. Então, isso é uma coisa também que as mulheres ficam morrendo de medo, né? Tipo, se eu não vou me preparar, o que que vai ser de mim no momento da amamentação, né? Mas lembra que a gente até comentou lá no começo, quando a gente começou a entrevista, sobre o que a gestação está fazendo por você no seu corpo, né? Sobre todas Sim, as mudanças que ela está fazendo. E ela também atua muito na amamentação. Até falei que a gente ia falar disso, né? Então, ela atua muito nessa parte da amamentação também. A gestação em si, ela é realmente incrível, porque ela vai fazer todo o preparo, não só do corpo para o parto, mas também do seu corpo para a amamentação. Então, eu trouxe até algumas coisas aqui para sim. mostrar, para a gente entender melhor o que, que vai acontecer, né? Então, só para a gente entender, quando a mulher tem o começo da gestação, a placenta, que é aquele órgão que se forma junto com o bebê, que vai nutrir esse bebê, vai passar todos os hormônios, vai passar o oxigênio para ele, né? Já que ele vai respirar ali pelo cordão umbilical e não pela boca. Então, ela também vai ser responsável por proporcionar ali dois hormônios essenciais, que vão ser também auxílio para esse seio, né? Para esse preparo dessa mama, que é a progesterona e o estrógeno. Então, Hum. esses dois hormônios, eles vão fazer ali, vão fazer mudanças de dentro para fora dessa mama, para que já esteja preparado no momento da amamentação. Então, eles são ali supimpas para a mulherada. Então, o que que as mulheres mais notam, né, normalmente quando tem essas mudanças, essas transições aí para a parte da amamentação? O seio, ele Hum. começa a mostrar algumas características externas, né? Sim. Então, a parte aqui do mamilo e da areola, ela começa a mudar de cor, muitas vezes ela começa a escurecer, né? Às vezes a mulher tinha essa areola, que é essa parte aqui mais escura, menorzinha, ela começa a ficar maior, né? Ela começa a se espalhar uma coloração um pouco ali pela mama. Esse mamilo também começa a ficar mais escurecido. Então, isso já é um sinal de que tem alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa que está mudando. Outra Uhum. coisa também que eu falo que é super incrível que a gestação faz é começar a aumentar o número de glândulas. Então, sabe aquelas bolinhas, aqueles pontinhos que a gente Sim, tem aqui no mamilo? A gente já tem antes da gestação, mas depois da gestação aumenta muito mais. sim. Então, essas glândulas, né, essas bolinhas que a gente começa a apresentar, elas são produtoras de um óleo natural, né? Elas são conhecidas Hum, como glândulas de Montgomery e hum. elas são produtoras de um óleo natural. Então, elas vão fazer ali a parte da hidratação do mamilo e da areola. Ah, entendi. Não Elas são precisa demais. passar nada, tá? Tudo Aí é que preparado já. entra, aí é que entra a ideia. Precisa passar creme hidratante, pomada, né, lanolina. Então, só da gente saber disso, a gente já sabe que não precisa, porque o corpo Entendi. já está fazendo isso, né? E aí, outra coisa que é interessante é, preciso passar bucha, lixa, Toma toalha, sol. tomar sol, e tudo isso é realmente um mito, porque tem até alguns estudos, Dani, mostrando que mulheres que passam bucha, esfregam essa região, têm mais chance de ter ali no processo da amamentação mesmo as fissuras, né, que são tão temíveis, Sim. né, essa questão das fissuras, das rachaduras, né? Então, esses estudos mostram isso, que pode piorar muito mais. Eu já ouvi dizer que se você passa a bucha, por exemplo, você pode estimular o parto. Tem alguma coisa a ver? Também. Isso é uma coisa até assim, que lógico que não vai ser em duas, três vezes que você fizer isso que vai realmente estimular esse parto de acontecer. Mas Uhum. quando a gente tem um estímulo contínuo ali desse processo, realmente pode acabar estimulando
a produção da ocitocina, né? Que seria Tá, aquele hormônio que causa a contração uterina. Então, a entendi. gente fala até para não passar bucha, não fazer exercício no mamilo, né? Aquela coisa de puxar mamilo, ficar realmente mexendo nessa região, porque algumas mulheres às vezes têm o mamilo para dentro, né? Aquele mamilo É isso que eu invertido. ia falar. Tem alguma dificuldade na amamentação por conta do formato? Isso não, a gente não garante que não vá ter uma dificuldade. Mas Aham, uma coisa importante que a gente precisa realmente colocar ali como uma pauta principal é que o bebê ele não vai mamar só mamilo. Então, só daí a gente já tira essa preocupação da cabeça. O bebê ele tá. precisa mamar o mamilo e a areola, as duas Uhum, coisas em conjunto. Porque se ele pega só o mamilo, ele machuca a mulher, ele é. machuca a mãe, né? Ele acaba causando as fissuras. Então, quando a gente pensa que ele vai mamar o mamilo e a areola em conjunto, o mamilo ele fica ali como um coadjuvante. Uhum, Lógico que a mulher pode apresentar mais dificuldades, né, para colocar esse mamilo e essa areola na boca do bebê, se for plano, se for invertido, mas existem manobras, existem mecanismos que a gente pode realmente fazer para auxiliar nesse processo da pega correta. entendi. E assim, como é que é para você fazer a pega correta? O que que a gente tem que observar a pega para ter uma pega correta? Trouxe meu filho aqui, ó. Ah, deixa eu ver a cara dele. Ó a língua da criatura. Oh, meu Deus. Trouxe o meu Alê aqui para mostrar para a gente o que seria essa questão da pega correta, então. Aham, Então, a primeira coisa que a gente sempre pensa quando a gente fala de pega correta é um fator super importante: posicionar o bebê no corpo. A gente sempre uhum, pensa, tem que ser a boca, tem que ser a boca, boca de peixinho. Mas isso, hoje, a gente sabe que não é o mais importante, e sim posicionar bem esse bebê no colo. Então, é um bebê que está confortável, é uma mãe que está confortável com esse bebê na hora de amamentar, né? Aquela mãe tensa que está amamentando com o ombro duro, né? Aquele sim, dá até corpo uma dor todo assim nas costas. que depois vocês têm que ficar aí, né, fazendo fisioterapia para reverter essa dor. Aham, Então, isso é uma coisa mais importante se a gente for parar para pensar do que a boca do bebê em si. Mas a boca também é importante, né? Então, o que que seria na hora do bebê fazer uma pega correta? Lábios rebatidos, então aquele bebê que faz realmente a boca de peixe, né? Que sim. os lábios ficam para fora. E que o bebê posiciona, então, esse mamilo e essa areola todo ali na boca. Então, o que que ele vai Tá. fazer? Ele não vai abocanhar só o mamilo, ele Uhum, vai abocanhar mamilo e areola, os lábios vão estar voltados para fora, o queixo do bebê encosta na mama, então, além de tudo, né, além dessa boca bem aberta do bebê, o queixo do bebê também vai encostar na mama e o narizinho do bebê vai ficar livre para ele respirar. Então, quando é um bebê que está afundado ali na mama, não é legal, ele não vai conseguir sugar direito. Se sim. ele não está encostando o queixinho na mama, né, realmente ele não está fazendo o processo de, em conjunto com a língua, movimentar o queixo para mexer na mama, também não consegue fazer um processo correto. Uhum, Então, são vários fatores que a gente vai analisando. Outra coisa importante é observar a bochechinha do bebê. Se é uma bochecha que faz uma covinha na hora que ele suga, parece que entra um ar, ele faz aquele barulho de beijo, né? Aquele sim. barulho, isso não é legal, mostra que está uma pega incorreta também. A bochecha do bebê, ela precisa encher de leite. Então, a Uhum. cada sugada que ele dá, essa bochecha ela enche de leite e aí ele consegue engolir. Então, isso também é uma Entendi. coisa que a gente analisa na pega correta. Quando comecei a amamentar minha filha, ela gostava de mamar de barriga para cima. E isso me causou um problemão. Sim, eu teve fissura, muita dor para amamentar. Então, assim, depois que eu fui perceber que o problema era que ela tinha que ficar viradinha para mim, e aquela almofada de amamentação ajuda bastante a posicionar o bebê. Eu percebi isso no dia a dia. Com certeza, ajuda mesmo. E é isso, tem que ser barriga com barriga, ou então Uhum. trocar de posição, né? Colocar um bebê naquela posição invertida, né? Colocar um bebê sentado, caso Mas ela não quando, goste realmente. mas quando o bebê é muito bebezinho, assim, recém-nascido,
pode usar a posição sentado? Pode, Dani, tanto que a Ah, gente usa essa posição do cavaleiro, né, que é essa posição do bebê sim. sentado, com bebês prematuros. Ah, não sabia. Que legal. Porque ela é uma posição bacana para o bebê se manter acordado. Porque bebê prematuro, muitas vezes, é muito sonolento. Ele fica Uhum. muito, um bebê mais prostrado, um bebê mais cansado, né? Que tem mais dificuldade de se manter acordado e realmente fazendo uma sucção efetiva. Então, a gente bota o danadinho sentado Sim. para que ele realmente fique o máximo acordado. E aí é importante a gente lembrar que a gente vai manter uma estabilidade ali da coluna do bebê, né? A gente apoia bem essa parte final do pescoço da coluna, mas não tem problema nenhum usar essa posição sentada. Ah, que legal, muito bacana. Ah, queria que você falasse também sobre essa fisiologia da amamentação. Primeiro vem o colostro, o que que é? Se é normal sentir dor, porque assim, é uma dor muito desconfortável, parece que são agulhas assim, é uma coisa assim bem difícil, mas no meu caso, eu acho que vale muito a pena, a minha opinião, vale muito a pena insistir apesar dessa dor, porque com o tempo ela vai passando. Eu queria que você explicasse para a gente como é que a mama reage, como é que passa esse tempo aí. Então, a mama, a gente precisa entender que quando principalmente é uma primeira gestação, né, mesmo que não seja uma primeira gestação, mas que tem um intervalo grande entre uma e outra, a mama ela não está acostumada com o ser sugando ali o tempo todo, né, fazendo o processo de sucção. Eu não sei se você conseguia perceber, mas eles têm uma força na mandíbula gigantesca, né? Sim. Então, isso muitas vezes acaba realmente causando mais desconforto. Mas uma coisa que eu falo é: a amamentação com dor não tá certa, né? Uhum. Então, quando a gente tem a dor associada ao processo da amamentação, algo está errado. Às vezes, Uhum. a posição do bebê, a Sim. posição da língua do bebê no seio, né? A forma como ele está sugando, às vezes essa pega está errada. Por quê? O que que a gente espera realmente quando a mulher começa a amamentar? Aquela primeira dor ali, né, que o bebê pôs a boca para sugar, a mãe sente um desconforto, mas coisas de 6 segundos ali, no máximo 15 segundos, passou. É aquela Uhum. primeira dor da pega, ela sente um desconforto, porque realmente é uma coisa que vai realmente ficar sugando muito o mamilo já é sensível, a areola é sensível, mas ela precisa passar. E ela precisa passar durante essa mamada mesmo, não é para durar essa mamada toda. Então, Entendi. a mulher sente um primeiro desconforto, mas em coisas de segundos é para essa dor cessar e ela realmente não sentir mais nada. Uhum. Caso a mulher continue sentindo desconforto, aí precisa avaliar, então, essa pega, esse posicionamento e até mesmo essa língua desse bebê, porque às vezes os bebês, eles têm aquele freio na língua, né, que Uhum. dificulta com que ele faça uma pega correta. Então, às vezes é legal até uma avaliação. Então, vamos falar um pouco sobre a questão do colostro, das fases do leite ali, para a gente entender o que que o corpo vai passar, né, nessa fase. Uhum. Então, o primeiro leite que a gente tem é esse colostro, né? E o colostro, muitas vezes, ele é tão discriminado e mal falado, coitado. É tipo, ai, tá ralo. É, É bem isso. As mulheres falam, ai, mas é pouco leite, ai, o bebê vai morrer de fome, porque é ralo, né? É um leite esquisito, ele é amarelado, não é branco. Mas eu falo que o colostro, ele é a gota dourada na vida do bebê, né? Ele tem que ser uhum. ali, é uma joia realmente, porque ele é importantíssimo para a parte imunológica do bebê. Então a gente tem preconceito com o colostro, mas a gente precisa saber para que que ele serve, né? Por que que ele é Sim. dessa forma? Então, ele é riquíssimo na parte imunológica. A gente até brinca que ele é a primeira vacina que o bebê vai receber na vida, é através do colostro, porque toda a parte ali de anticorpos e tudo mais, ele vai ser dispensado pelo colostro. E por que que o colostro é em pequena quantidade, né? E por que que ele parece ralo? Então, eu sempre gosto de mostrar como é a capacidade do estômago do bebê quando ele nasce, né? Uhum. Porque ele não nasce com o estômago já totalmente dilatado, uma Para uma capacidade. feijoada, né? É, para comer um boi ali, né? Não dá. Então ele nasce com uma capacidade muito pitica. Hum. É isso aqui, ó. E isso aqui cabe 7 ml no máximo, Dani. O que que são Nossa, 7 é ml, gente? pouquíssimo, gente. Nada. Não é nada, né, Não é praticamente. nada.
Então, ele nasce com uma capacidade muito pequena de estômago, e aí o colostro vem perfeitamente para encaixar nisso, porque a quantidade que a mulher vai produzir de colostro a cada mamada é para caber aqui. Entendi. Então, olha como o corpo sabe de tudo, né? O corpo é Ai, perfeito. tudo é perfeito. É perfeito. E aí, lógico que esse estômago vai aumentar, né? Então, essa primeira fase, o bebê recebe o colostro com essa parte imunológica e ele fica saciado com isso, né? O colostro é importantíssimo. E ali, em torno do terceiro dia depois do nascimento, ou até no quinto dia depois do nascimento do bebê, a mulher começa a sentir aquela pojadura, né? Que é a descida realmente de um leite mais esbranquiçado, de um leite mais diferenciado. E aí a gente Uhum. entra então na fase do leite de transição, porque aí o bebê já tem uma capacidade um pouco maior e nem é muita coisa, é um pouco só. Então aí seria ali em torno de 27 ml, e aí o leite começa a ficar numa quantidade um pouco maior para caber aqui, Mas tá? isso é em quanto tempo, mais ou menos, que acontece essa transição? E- como assim? Da transição do colostro para o leite depois normal. Ah, então, tem três fases, na verdade: colostro, transição e leite maduro. Então, Uhum. do colostro para esse leite de transição, em torno de 3 a 5 dias. Então, o Tá. bebê vai mamar colostro em torno de 3 dias ali, vamos colocar assim. Depois disso, ele vai mamar esse leite de transição, que é esse leite intermediário, que ainda tem um pouco de colostro, mas já tem um pouco de leite maduro, né? E Uhum. ele vai ficar nesse leite em torno de 15 dias Tá. nesse leite intermediário. E quando ele completar ali em torno desses 15 dias, vem o leite maduro, que aí é o leite bem gorduroso, que vai fazer com que o bebê modifique as fezes, né? Então, realmente, ele vai fazer uma mudança muito grande na vida desse bebê, tanto porque também vai aumentando a capacidade desse estômago. Então, cada fase, ela é importante e crucial para que esse estômago não receba mais do que ele consegue comportar. Então é tudo muito Entendi. perfeito, muito bem feito. Sim, mas assim, ao mesmo tempo que ele recebe pouco leite no início, ele faz uma digestão muito rápida, né? Porque eu fui Sim. orientada assim: amamente a sua filha a cada 3 horas, mas tipo, ela estava sempre com fome. E aí vem a questão da livre demanda, né? Uhum. E isso é uma coisa assim que até preocupa bastante a gente que faz essa assistência voltada para amamentação, baseada em evidências, né? Porque quando a Uhum. gente determina tempo e horário para o bebê mamar, a gente não faz livre demanda, isso não existe. E a É. gente não consegue mostrar, Dani, para o corpo o que realmente esse bebê precisa. Porque a gente engana o corpo, a gente fala para o corpo, ó, ele precisa mamar de 3 em 3 horas, produz aí o que você consegue de 3 em 3 horas. E Uhum. não é isso. Que bebê que no começo mama de 3 em 3 horas? Nenhum. Não. É, exatamente. E aí você precisa, quando o bebê nasce, é a amamentação quase que toda hora, né? A É. gente tem que estar preparado para esse momento de ficar amamentando quase que o dia inteiro. Porque é isso, o corpo, assim, o bebê, ele tem essa absorção, o leite materno, ele é Sim. totalmente diferente da fórmula, então ele tem uma Uhum. absorção muito rápida, ao contrário da fórmula que chega no estômago e pesa, né, e Sim, fica ali um tempão para digerir. O leite materno não, ele chega, o bebê digere, manda o que tem que mandar para os nutrientes do corpo e quer de novo. Então, às vezes, de sim. uma em uma hora, esse bebê já quer mamar. E isso é normal, não quer dizer que o seu leite é fraco, que está errado, é por conta dessa absorção mesmo, né? E é assim que a gente consegue mostrar para o corpo de verdade o quanto ele precisa produzir. No começo da amamentação eu ficava muito insegura, porque toda hora ela chorava, toda hora eu falava, será que não está sustentando? Eu acho que a mulher, quando passa pela primeira vez por essa experiência, fica muito insegura, né? Eu acho que é importante essa mensagem que não existe leite fraco, não existe esses negócios, né? E, então, eu também acho que é importante você ter uma rede à sua volta para estimular essa amamentação. Na minha família, por exemplo, não tem essa cultura do amamentar. Ah, se está muito difícil, então vai para a fórmula, você não precisa sofrer. E não é bem Hum, assim, né? O começo, a adaptação é dos dois, tanto da mãe quanto do filho, né? claro, com certeza. E com relação à bombinha que a gente estava falando antes, ela é a vilã, mas também não é tão vilã assim, né? Conta pra É, gente. quando a gente usa ela da forma correta, ela é uma mega aliada, né? Eu falo assim, a gente precisa saber usar.
né? Uhum. Porque o que que acontece? Às vezes a mulher ela quer aquele peito sempre jorrando leite, né? Com uma quantidade assim gigantesca. Então nem sempre isso vai ser bom. Às vezes tem até mulheres com processos aí de hiperlactação, né? Que é o processo de produzir muito leite e que não sofrem muito com isso. Então, eu falo que a bomba ela tem que ser utilizada para cada caso em específico. Então, para que a gente pode usar a bomba de extração, né? A gente pode utilizar quando a gente quer aliviar essa mama. Então, nos primeiros dias ali, às vezes o bebê não consegue mamar tudo, às vezes ele é um bebê mais sonolento, a mama continua ficando cheia mesmo depois da mamada, uma mama mais dura, mais empedrada. Então, com o uso da bomba, né, que seria ali ou a elétrica ou essas manuais, a gente consegue fazer o processo de esvaziamento da mama até sentir que ela ficou mais aliviada, né? Assim, seria Uhum. uma ordenha de alívio. Então, a bomba ela Uhum. pode entrar também para isso. O que que é a ordenha de alívio? A gente tira esse leite, mas não esgota o peito. A gente sente que o peito já ficou mais flácido, a mama já ficou mais leve, a gente para. Uhum. Então, dá para usar ela para isso. Dá para usar para fazer armazenamento do leite. Então, às vezes a mulher vai voltar a trabalhar, né? Quer continuar oferecendo leite materno para o bebê. A gente faz essa ordenha e começa a fazer os estoques ali nos potinhos, né? No freezer, no congelador. Então, dá para também usar para isso. Dá para usar para aumento da produção, mas aí tem que ser um caso específico, né? Orientado. Às vezes a mulher tem realmente baixa produção. A gente consegue fazer um crossfit nesse peito aí para aumentar. Eu brinco que é um crossfit, porque a mulher vai fazer uma malhação aí nessa Sim. mama, com o auxílio da bomba também, para aumentar essa produção e realmente ter mais leite para esse bebê. Então, a bomba ela dá para ser usada assim para infinitas possibilidades, mas é bacana a gente ter essa ideia de que com orientação é melhor ainda quando a gente vai utilizar. Sim, eu usei a bombinha no início e o cuidado que me falaram era, olha, não fica usando porque ela pode também diminuir a produção do seu leite, né? Tem esse risco, não tem? Então, na verdade, não, porque Não? não, quanto mais a gente estimula o peito, mais ele vai É, produzir. sei. Porque o que que a gente associa, Dani, de uma forma muito errada? A gente associa que o peito é um estoque, que É. precisa ter leite ali no peito para o bebê mamar. E é o Uhum. contrário, o peito é uma fábrica. Quanto Ah, mais o bebê suga, ou quanto mais a gente estimula com uma bomba ou com a mão fazendo ordenha, mais esse peito vai produzir. Então, é o uhum. contrário. Às vezes a gente pode usar tanto a bomba e fazer um processo de exagero de produção. Entendi. Mas não tem aquela questão do o bebê, quando ele mama, ele vai estar estimulando a produção, e quando você tira com a bombinha, você não estimula essa produção. Foi essa orientação que eu tinha recebido. Isso depende muito, porque o Aham. bebê, lógico que o estímulo que o bebê faz no seio é totalmente diferente da bomba. Mas a gente não pode se esquecer que a bomba também é um estímulo. Só o Uhum. fato de ter algo sugando ali, puxando, né, a mama, já está gerando estímulo. Então a gente provoca liberações hormonais no corpo da mulher para que ela continue na produção. Por isso que muitas vezes a gente usa a bomba para auxiliar no aumento de produção de leite, né? Esse Entendi. crossfit aí que eu falei que a gente faz. Então, ela é também um auxílio para o aumento da produção. Então, tem que tomar um pouco de cuidado aí na hora de utilizar, mas lembrar que o peito ele é fábrica, ele não é Ai, que estoque legal. e ele vai produzindo cada vez mais quanto ele for estimulado. Eu estou aprendendo muito com você aqui, que eu tinha vários conceitos errados aqui. Me explica agora como é que é essa questão das fezes do bebê. Tem Uhum. coloração? Quanto tempo ele pode ficar sem evacuar? Que isso é uma preocupação. A gente está na maternidade, parece que é tudo, está acontecendo tudo 100%. Chega em casa, aquela sensação de que você está perdida e aí o bebê não está fazendo cocô, o que que eu faço? Então, isso é uma preocupação realmente, né, que as mulheres têm bastante com relação às fezes do bebê. Mas a gente precisa entender que as fezes do bebê, assim como tem o leite várias fases, né, as fezes Uhum, do bebê também têm fases. Então, normalmente a gente começa ali com umas fezes mais esverdeadas, quase pretas, né, que seria aquela fase do mecônio, né, que é a primeira liberação que o bebê faz.
E aí isso dura ali em torno dos primeiros dias de vida, e a partir do quinto dia começa a mudar essa coloração, porque aí começa a vir esse outro leite. Então Ah, a gente também associa cada fase das fezes com o leite que a gente tem naquele momento, uhum. né? Então, elas vão mudando de cor, e o que seria normal para um bebê recém-nascido e no primeiro começo ali de vida, né? Esse mecônio primeiro, que são as fezes mais esverdeadas, mais para um preto ali quase, né? Que a gente brinca que é um piche, porque além de tudo é umas fezes grudentas, Que mancha tudo. mancha tudo, joga a roupa fora mesmo, né? Não tem jeito. Mas a gente começa com essa. Depois a gente Uhum. começa a ficar umas fezes um pouco mais claras, né? Às vezes até um esverdeado mais claro. E aí ela entra para as fezes mais amareladas, né? Tá. Aquela mostarda de Dijon, É, né? Então a gente entra para essa fase porque aí é quando o bebê já tem um leite mais gorduroso, né? Ele recebe já um leite mais gorduroso e por isso elas ficam mais amareladas, tá? uhum. Então por isso que tem essas etapas. O que a gente associa como não normal para o bebê, tá? Então, fezes avermelhadas, né? Então com presença de sangue, né? Fezes esbranquiçadas, então brancas mesmo. A gente fala esbranquiçada e fica meio pensando como seria, mas é isso mesmo, fezes brancas, né? Porque aí a gente associaria com alguns problemas relacionados a alguns órgãos do bebê, tá? Uhum. E fezes escurecidas, então não é mais para o bebê apresentar aquelas fezes pretas que ele tinha lá no começo. Então, quando a gente tem, depois que ele já apareceu com aquelas fezes mais amareladas, a gente apresenta de novo essa coloração mais escura, a gente também associa como algo que não está normal. Entendi. E com quanto tempo ele pode ficar sem evacuar, sim, em casa? Estou amamentando e ele fica quanto tempo? O normal que a gente espera, né, seria assim, o bebê mama, faz cocô. Mama, faz cocô. Ou pelo menos um cocô no dia, né? Vamos colocar Uhum. assim, porque também não precisa ser esse reloginho de mama e faz cocô, mas pelo Sim, menos uma evacuação no dia. Mas nem sempre é assim, né? E aí a gente já precisa se preocupar porque o bebê deixou de fazer cocô um dia? Não. Só que aí a gente tem duas diferenças. Nós temos a diferença do bebê que mama no peito e nós temos a uhum. diferença do bebê que mama a fórmula, tá? Então, Uhum. quanto tempo o bebê que mama a fórmula pode ficar sem evacuar? Até Uhum. 5 dias, tá? Ah, tá. Então, durante 5 dias, a gente considera um bebê normal, né? Desde que ele não apresente excesso de irritabilidade, ele não apresente realmente desconforto, ele não apresente outros sinais em conjunto com essa falta de evacuação. Então, por exemplo, vômito, sangramentos, né? Esse tipo de coisa. Se ele Uhum. está acompanhando com o pediatra, é um bebê que está saudável, um bebê que está tranquilo, mas está 5 dias sem evacuar e mama a fórmula, tá tudo bem, isso pode acontecer. Principalmente quando a gente introduz essa fórmula de início, porque aí o intestino vai falar: opa, tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo absorver tão legal, e aí dá uma travada às vezes. Normal, Entendi. tá? O bebê que mama no peito, qual é a diferença? O bebê que mama no peito, ele pode ficar ali até 7 dias, às vezes até 10 dias, mas com uma semana a gente já começa realmente a se preocupar um pouco mais. Mas isso também é normal, o bebê que mama no peito, ele pode ficar até 7 dias sem evacuar, com essas mesmas coisas que a gente observa no bebê que usa a fórmula, outros sinais associados a isso. Entendi. E as fezes são sempre líquidas nesse período que ele está só de amamentação? Isso. A intenção é que essas fezes sejam mais líquidas ou mais pastosas, né? Nem tão líquidas, na verdade, mas um pouco mais pastosas, tá? E Tá, aí a gente só começa a ter uma mudança dessas fezes quando esse bebê entra na introdução alimentar. entendi. Que aí o cocô começa a vir até com um cheirinho diferente, né? Isso. Aí a gente chora, né? Que, meu Deus do céu, é isso Tem, mesmo. tem muitas mães também que acontece, né, que não conseguem amamentar e tem que introduzir a fórmula. E assim, eu penso por mim, nesse período eu queria muito amamentar, mas eu também tive que introduzir a fórmula. E assim, hoje olhando a situação que passou, eu introduzi a fórmula porque a minha filha não estava ganhando o peso suficiente.
né? E só que na família do o meu marido também, era abaixo do peso, só que ele era muito alto. Então uma coisa Hum. compensava a outra. E a minha filha é igual a ele, ela é mais abaixo do peso, só que ela é mais alta. E aí eu penso, talvez não precisasse ter complementado com a fórmula infantil, mas para as mães que estão complementando com a fórmula infantil, sei que às vezes é, um, é uma sensação assim de decepção, eu não consegui amamentar. O que que você diria? Como é que é essa fórmula infantil? Não é um bicho de sete cabeças também, tá aí também para ajudar, que nem a bombinha, né? É. Eu falo que assim, a fórmula, ela não é sozinha a nossa inimiga, né? Uhum, Lógico que existem casos de bebês que realmente precisam desse complemento, né? O que a gente uhum, só não pode esquecer é de sempre estimular a amamentação no peito. Mas eu falo uma coisa que é importante a gente pensar, né, Dani? E as mães que não conseguem amamentar no peito por motivos, né, assim, além, né? Às vezes não tem o seio, às vezes não pode amamentar por algum problema de saúde, então a gente não vai usar a fórmula, essa criança não vai crescer, não vai se desenvolver. e tem mãe também, na minha família teve casos de sair da maternidade já, eu não quero amamentar, eu quero a fórmula. Existe essa possibilidade também, né? Claro, e a gente tem que respeitar isso nas mulheres, né? Porque a gente fica militando tanto por uma coisa só, mas a gente esquece que cada um tem a sua própria história de vida, né? Sim. Lógico que, como consultora em aleitamento materno, conhecendo todas as evidências, conhecendo todos os benefícios da amamentação, eu nunca vou chegar para uma mãe e falar assim: ah, deixa quieto, vai dar só a fórmula. Uhum. Eu nem posso fazer isso como profissional. Mas eu sempre coloco a fórmula como a gente tentar enxergar ela como uma não vilã e trazer ela a nosso favor. Então, se o seu bebê precisa realmente da fórmula, porque está abaixo do peso, porque às vezes você não tem uma produção tão adequada de leite, então vamos usar essa fórmula a nosso favor. Mas se você Uhum. tem a intenção de continuar amamentando, vamos também mudar o que precisa ali nessa amamentação para melhorar e em algum momento a gente tirar essa fórmula de vez. E Sim. uma coisa que eu falo é também saber usar essa fórmula a seu favor. Então, você não precisa chegar para usar a fórmula se você quer continuar amamentando no peito e oferecer na mamadeira. Mas é que a Uhum. falta de informação gera essas coisas, né? Muitos profissionais falam, ah, começa a dar fórmula, aí fala, dá na mamadeira porque é mais fácil de orientar. Mas a gente tem diversos outros mecanismos para oferecer essa fórmula, para que ela não cause ali uma confusão de bico, um desmame precoce, e ela seja realmente usada a nosso favor, para Sim. favorecer essa mulher que quer continuar amamentando. Entendi. Lembrando que para quem está assistindo a gente, ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, porque aí a gente pega as dúvidas e pode até fazer um próximo vídeo para esclarecer melhor as Claro. questões, né?